Oi meninos, oi meninas, oi gente. 13ª semana do nosso Devocional do Adorador. Qual é a nossa música? Nas profundezas do teu amor, do Ministério Zoe, que tem sido bênção para nós esse ministério, né? Glória a Deus pela vida deles. E eita, hoje. Semana passada nós falamos algo difícil, né? Que é negar-se a si mesmo. Essa semana de novo, hein? Porque os princípios da adoração todos são. Essa semana é obediência. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, a Bíblia diz. Tem um versículo que eu quero muito ler, porque para mim, ele é a maior referência em relação à obediência. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de ler. Você ama o Senhor? Qual é a forma que você usa para demonstrar esse amor? Porque o amor, mais do que palavras, o amor é atitude. São atitudes que determinam se eu amo ou não algo ou alguém. Então eu te pergunto, você ama o Senhor? Tem um versículo que está em João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não adianta dizer que amo alguém se as minhas atitudes demonstrarem o contrário. Não adianta eu dizer que amo alguém se eu verdadeiramente não me submeter à vontade daquele a quem eu amo, quem eu digo que amo. Pastora Juliana Rodrigues, ela diz, e eu sempre falo isso, a obediência nos dá um lugar, a submissão faz desse lugar um jardim. Mais do que obedecer, eu preciso me submeter. Obedecer, eu ainda penso, eu ainda decido. Submissão não, eu entrego a minha vontade e digo, seja feita a tua vontade. E o que eu preciso entender? Para eu adorar, a obediência é uma chave. É uma chave. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu abro mão das minhas vontades e vou para um lugar. Vou para um lugar ser moldado por essa vontade. Outra coisa, adorar é obedecer. Onde que a gente vê isso? O Senhor chega para Abraão e diz para ele assim, dá-me teu filho, teu único filho. Abraão não questiona, Abraão não faz nada, ele simplesmente pega os moços, pega o seu filho e obedece. Ele vai para um lugar que o Senhor fala para ele, você vai para um lugar e oferece ali em sacrifício. E no momento em que Abraão chega no pé do monte, o filho dele, ele vira para os seus que foram com ele e ele diz para eles assim, vocês ficam aqui, eu e o moço vamos subir e tendo adorado voltaremos. Ele não disse que ia sacrificar, ele não disse que ia fazer nada, ninguém sabia. Estava no coração dele, guardado pelo Senhor, aquilo que ele ia fazer. Então, no momento em que Abraão decide subir, na verdade, no momento em que ele sai de casa, a obediência já tinha sido estabelecida. Você não vê na Bíblia Abraão questionar o Senhor. Você vê Abraão obedecer literalmente aquilo que o Senhor tinha falado. E nós sabemos que ele sobe com Isaac. Quando Isaac, seu filho, questiona, pai, tem tudo aqui, mas onde está o cordeiro? O que Abraão, que conhecia a Deus e que conhecia o coração de Deus, disse? Deus providenciar para si o cordeiro. Naquele momento, ele coloca seu filho e eu quero te questionar uma coisa, te perguntar uma coisa. Você sabe quantos anos Isaac tinha naquele momento? A ideia que nós temos é que ele era um menino, sendo amarrado pelo pai, sem direito à escolha e simplesmente oferecido ali. Não. Isaac já era um homem. Ele já era adulto. Ele poderia questionar, ele poderia se negar, mas ele conhecia tanto o coração do pai e conhecia o coração de Deus através da vida do pai, que ele se ofereceu. Ele não questionou. A ideia que nós temos é de Abraão pegando seu filho nos braços e colocando ali. Mas na verdade o que aconteceu é que
Isaac se colocou no altar de sacrifício, como seu pai. O pai entregou o filho se entregou por amor ao pai. Exatamente o que Jesus fez. Só que para Isaac teve um cordeiro substituto. Para Jesus não houve substituto. Porque ficou tão bom. Então, é muito fácil entender que Isaac foi carregado pelo pai. Não, ele não foi. Ele se entregou, como Jesus fez. Apesar de ter de forma diferente, porque ele teve substituto, né? Pois é. Tá pra dentro. Assustei demais, chega, eu tô tremendo. Tanto Abraão quanto Jesus tinham um detalhe. Eles tinham presença. Quantas vezes você lendo a sua Bíblia, você viu Jesus subindo ao monte para orar, se afastando para orar? Quantas vezes ele disse aos discípulos que ele iria a um lugar para buscar a presença do Senhor? Jesus é o nosso exemplo, eu não canso de dizer isso. Então, muitas vezes nós temos aquela impressão, né? Não, Jesus fez tudo porque ele era Deus. Não, você tem que entender. Nós temos que entender que quando ele veio, ele era 100% homem, ao mesmo tempo que era 100% Deus. Ele tinha dentro dele o Espírito Santo da mesma forma que nós temos hoje. A diferença é que ele se relacionava com o Pai, ele estava com o Pai, ele buscava a face do Pai, ele buscava a direção do Pai. E foi assim que ele conseguiu cumprir exatamente a vontade do Pai, indo até a morte e morte de cruz. Não tem como nos relacionarmos com o Senhor e não entendermos a voz e não obedecermos. Então a obediência é construída na presença, no relacionamento. Eu preciso entender que eu preciso ser nas mãos do Senhor um vaso perfeito, um barro, na verdade melhor do que um vaso, um barro perfeito, moldável, para que a partir do molde do oleiro, como fala em Jeremias 18, a partir do molde do oleiro, eu possa ser gerado e construído a fim de cumprir o propósito para o qual eu, como vaso, fui gerado. Todo vaso tem um propósito. E você já viu o vaso virar para o oleiro e dizer para ele assim: não, não faça isso, ou não, não faça aquilo, não desse jeito, não daquele jeito? Você já viu isso? Eu não, porque o barro, o vaso, não tem escolha. Ele simplesmente se entrega às mãos do oleiro. O oleiro, que tem todo o projeto, vai moldando para que se cumpra o propósito desse vaso. Ele é o oleiro, nós somos o vaso, nós somos o barro. E é nesse processo que nós seremos construídos e cumpriremos aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Então obedeça. Obedeça à vontade do Senhor, para que a vontade dele se cumpra, para que tudo em Deus seja perfeito. Ele tem planos perfeitos e nós precisamos buscar esse lugar. Então continue nesse processo, caminhando aqui, caminhando aqui. Aqui é a forma de saber qual é a vontade de Deus para nós. Amém? Deus te abençoe. Vamos continuar caminhando? Semana que vem a gente se vê. Ouça as músicas. Deixe Deus te ministrar. Em nome de Jesus.